Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier e você é sempre muito bem-vindo. Microempreendedores individuais com dívidas têm até 31 de janeiro para regularizar a situação. Governo anuncia reinauguração do Porto de Itajaí ainda no primeiro semestre. E ainda, número de franquias chanceladas para atuar no exterior bate recorde em 2023. O especialista Américo José vai dar as dicas para as empresas que estão de olho no mercado global. Você não pode perder essas e outras notícias. Você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A gente abre o jornal com uma data importante para os microempreendedores individuais. O MEI, que foi excluído do Simples Nacional por dívidas com o fisco, tem até o dia 31 de janeiro para se regularizar. Segundo a Receita Federal, 400 mil empresas estão com débito, somando 2 bilhões e meio de reais. Com o objetivo de facilitar a renegociação, o governo federal lançou novas condições para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, com a possibilidade de descontos de até 50% e em até 60 parcelas. As operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, um dos principais do Brasil e da América Latina, foram tema de uma conversa entre o presidente da República, o ministro de Portos e Aeroportos e o presidente do Sebrae Nacional. O encontro foi no Palácio do Planalto. Veja na reportagem de André Lage. As atividades no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, estão paradas há mais de um ano. Ainda no primeiro semestre deste ano, o transporte de carga no local deve voltar a funcionar a todo vapor. A volta da operação é motivada por uma concessão temporária que foi assinada pelo governo federal no final do ano passado. No dia 15 de dezembro, nós assinamos a licitação, depois de validado pela ANTAC, do processo ter sido feito por lá. De posse disso, a empresa ganhadora está cuidando de todo o processo da burocracia operacional. Eles têm até 6 meses para poder concluir todas as licenças ambientais, a questão de quem vai fazer de fato as operações do porto, e a gente está trabalhando nesse sentido para acelerar o quanto antes. E a gente espera que agora, pós-carnaval, a gente possa levar o presidente Lula, está ao lado do nosso presidente Décio, para poder anunciar, já com um navio operando, se Deus quiser, o Porto de Itajaí estruturado para atender bem a população. O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, elogiou o trabalho do governo na recuperação do Porto de Itajaí. De acordo com ele, o transporte de carga na região é muito importante para o comércio e a indústria do estado e também para o desenvolvimento econômico do país. O Porto de Itajaí, ele é o segundo porto de movimentação de carga de alto valor agregado. Não só para a cidade de Itajaí, não só para Santa Catarina, mas para a economia brasileira. Ele é estratégico, ele oferece uma logística sem igual, com uma sinergia construída ao longo da história pela cidade de Itajaí, pelo povo catarinense, que transformou ele num case de sucesso ao longo da sua existência. Durante a reunião também foi discutido o lançamento do edital de concessão do Porto de Itajaí pelo prazo de 25 anos. O processo de seleção da empresa que vai administrar o local durante todo esse período deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano. Então a ideia é que também agora no primeiro semestre isso já vai para a rua. Isso significa dizer que o Vale do Itajaí e o Estado vai ter previsibilidade para os próximos 25, 30 anos e não ocorrer mais o que ocorreu, infelizmente, prejudicando a população. A história que vamos conhecer agora é de um empreendedor que mergulhou no universo dos negócios e das franquias, segundo uma vocação e o amor pela educação. Quem conta essa história pra gente é o Pedro Paixão, fundador da Ultra Cursos. Oi, Pedro, boa noite.
Boa noite, Camila, tudo bom? Tudo bem com você, Pedro? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Pedro, conta pra gente como você entrou no universo dos negócios educacionais. Camila, eu estou no meio de negócios faz muitos anos, desde pequeno que eu já vendia fruta da casa do meu avô, picolé, chiclete, e fiz faculdade depois de Direito, abri escritório de advocacia, só que aí eu me encontrei mesmo, fui no mercado de educação. Eu acredito sempre que o empreendedorismo e a educação são as molas propulsoras para qualquer pessoa mudar a sua vida. Então, lá em 2009, eu entrei nesse setor de educação, dentro de um grande player do mercado na época. Fui franqueado, master franqueado, consultor dele de franquias aqui no Nordeste, inclusive até advogado deles. Só que aí em 2016 eu resolvi criar a nossa própria marca, e aí foi a Ultra Cursos, que eu resolvi vir para o mercado com uma pegada um pouco diferente do que eu vinha trabalhando nessa rede. Então, de lá para cá, a gente veio numa expansão bem acelerada, tivemos a pandemia aí no meio, que atrapalhou um pouco, mas também fez com que a gente revolucionasse todo o nosso negócio. E entramos nesse modelo híbrido, com um modelo que a gente entrega para o aluno uma qualificação de qualidade, com um grande portfólio de cursos. E realmente eu sempre bato nessa tecla, a gente está aqui para mudar a vida de milhões de pessoas através da educação. Tanto os nossos alunos como os empreendedores que se tornarem franqueados da nossa rede. A pandemia foi realmente um desafio para a maioria dos empreendedores, né? E quais as dificuldades que você encontrou no início do empreendimento, Pedro? Lá no início, o grande desafio era crédito. Eu não tinha dinheiro para abrir o negócio praticamente. E aí, junto com um amigo meu de infância, a gente resolveu abrir a primeira escola. E eu só tinha uma parte do investimento. E aí eu peguei emprestado o cartão de crédito do pai dele e comprei todo o maquinário, computadores, ar-condicionados, mobília, tudo que podia passar lá no cartão. Eu parcelei para poder conseguir realizar um sonho de empreender e tocar para frente esse projeto que lá atrás, desde 2009, ele já era um sonho grande. Então, eu acredito que logo no início o crédito realmente foi o meu grande desafio. Por fazer parte na época de uma rede de franquias, né, isso ajudou muito, porque a gente tinha todo um suporte que ajudava você nesse primeiro momento. Então, mas eu poderia pontuar a você que o crédito realmente foi o grande desafio lá atrás. É isso que eu ia te perguntar, Pedro. Entrar para uma rede de franquia já ali funcionando foi mais fácil, mais tranquilo do que se você tivesse começado do zero o teu negócio? Sim, com certeza, né? Porque quando a gente está numa rede de franquias, a gente recebe todo um know-how da empresa, treinamentos, manuais, e faz com que a gente tenha até um suporte de outras pessoas que já estão no meio, que já estão sentindo a dor lá na ponta, às vezes há 1 ano, 2 anos que já estão no mercado, e isso contribui significativamente. E hoje vocês têm quantas unidades, Pedro? Hoje nós estamos com 26 unidades inauguradas, mais 15 unidades comercializadas. Pretendemos esse ano inaugurar mais 26 a 30 unidades e comercializar mais 40 até o final do ano. E tem uma unidade também no Japão, que eu fiquei sabendo, é isso mesmo? Isso mesmo, 1 ano e meio já que já temos uma unidade lá no Japão, é um polo licenciado, é um dos nossos modelos e está lá funcionando. Ele é voltado obviamente para brasileiros que moram lá, que residem no Japão, e está dando muito certo. Está sendo uma experiência maravilhosa, tanto para os alunos de lá, como para o licenciado da marca lá no Japão. Pedro, e o faturamento já chegou aí a 17 milhões de reais no ano passado, né? Conta pra gente qual que é o segredo do sucesso. Trabalhar duro, tem muita gente boa ao seu lado, não adianta você estar sozinho nessa jornada, que você não vai conseguir chegar lá. Então, hoje eu conto com vários sócios operadores nas unidades que estão lá nas pontas e os franqueados, sempre recebendo suporte e treinamento, sangue nos olhos para poder fazer o negócio acontecer. Então, a vontade de querer crescer, de empreender, de mudar de vida, isso aí realmente é um fator determinante para mudar
mudar um negócio para cima, para fazer o negócio alavancar de uma maneira extraordinária. Então, o segredo está aí. Pessoas, vontade e resiliência, que o empreendedor tem que ter bastante. Muito bom, Pedro. E como é que foi para você criar a própria marca? Foi um desafio, porque a gente tem que criar a ideia da marca, vamos lá, o aparato de sistemas, de conteúdo, de editora, então é muita coisa junto, só que o desafio é grande, mas para a gente lá atrás valeu muito a pena. Na época eu tinha aquele mesmo sócio que o pai me prestou o cartão, ele era meu sócio na época que a gente fundou, hoje ele não está mais comigo, mas realmente foi um desafio, mas graças a Deus e ao suor valeu a pena. Eu costumo dizer que empreendedor que não arrisca, ele não atinge nunca seus objetivos. Tem que arriscar, botar a cara a tapa e ir para cima que o negócio vai acontecer. É verdade. E os planos agora para 2024? Vamos lá, a gente pretende superar a casa de 30 milhões de faturamento, chegar perto de 50 unidades inauguradas ou mais até o final do ano. A gente vai lançar a nossa agência de emprego ao mercado, a Ultra Mais Jobs. Ela vai vir aí para fazer uma diferença tanto para os nossos alunos como para os empresários das regiões onde a gente tem unidade, onde a gente vai focar muito em vídeos para fazer com que o candidato ele conquiste a sua vaga se vendendo ali naquele vídeo curto de 30, 45 segundos. Hoje a gente já usa essa plataforma para contratar a nossa equipe. Hoje a gente tem uma média de 40 pessoas contratadas todos os meses e a gente já usa ela, mas a gente vai abrir ao mercado. Provavelmente em março a gente está lançando ela e a perspectiva é que no segundo semestre também a gente lance uma fintech para poder conseguir ajudar os nossos alunos a financiar parte dos seus estudos e também a nossa rede de colaboradores, quando estiver precisando de algum dinheiro, de alguma ajuda, algum auxílio, a gente também vai estar lançando para eles essa oportunidade. Então, são duas grandes novidades que a gente vai estar lançando aí esse ano. Bom, Pedro, muito bom. Obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente. Desejo ainda mais sucesso para você. Obrigado, Camila. Boa noite aí. Estamos juntos. Boa noite. Interessante, né? Porque o setor educacional é um dos setores também que não para de crescer, né? E no próximo bloco, a gente fala do setor calçadista. O Brasil registrou queda nas exportações e alta nas importações de sapatos. Quer saber mais? Então não saia daí, eu volto já. Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. A receita da balança comercial calçadista caiu quase 11% no ano passado. Principal destino do calçado brasileiro, os Estados Unidos, contribuíram para a queda, já que houve retração tanto no volume de produtos quanto em receita. A Argentina, apesar das dificuldades internas, foi o segundo destino do calçado brasileiro no ano passado. No sentido contrário das exportações, as importações cresceram. Entraram no Brasil mais de 28 milhões de pares, alta de 20% na receita do setor. As principais origens seguem sendo os países asiáticos. Somente Vietnã, Indonésia e China responderam por mais de 80% dos calçados que entraram aqui no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. E uma pesquisa aponta que as franquias brasileiras estão avançando para novos territórios. Só em 2023, 56 marcas foram chanceladas para atuar no exterior, um recorde na história do certificado de franquia internacional concedido pela Associação Brasileira de Franchise.
O top 3 dos países com atuação de franquias brasileiras é liderado pelos Estados Unidos, seguido de Portugal e Paraguai. Por segmento, as marcas de moda lideram o ranking de internacionalização. Quem comenta esse tema é o especialista Américo José. Oi, Américo, seja bem-vindo. Olá, Camila, obrigado. Puxa vida, que bacana a gente falar de franquia aqui e, ao mesmo tempo, nós temos aí o Pedro Paixão dando um depoimento, né, com uma unidade dele no Japão. Então, você imagina as oportunidades, né? Quer dizer, ele enxergou uma oportunidade de levar a escola para brasileiros que moram no Japão. Então, realmente, você vê que o franchise não tem, né? O franchise ele não tem, como é que fala, fronteira, né? E com esse trabalho que a ABF vem fazendo, os números, né, desde 2022, ele vem acontecendo, né? Então, 2022 foram 56 novas marcas, quer dizer, hoje nós temos aí quase 300 marcas que estão sendo assim chanceladas pela ABF, né? Que dão o selo dessas marcas para que essas marcas possam trabalhar no exterior, né? É uma espécie de uma garantia de qualidade para essas marcas. Por quê, Camila? Porque essas grandes marcas, por exemplo, vamos falar algumas delas, né? A Oakberry, por exemplo, né? Que é de açaí, ela está em mais de 120 países, né? Ela está desde o Oriente Médio, ela está aí no mundo inteiro, ela está presente. E aí você tem as primeiras marcas, como o Chili Beans, né? Que começou a trabalhar aí de colocar a marca nos Estados Unidos. Então, as marcas brasileiras, elas começam, mas só que tem que passar por um processo. Porque não é simplesmente eu querer e falar assim, não, eu vou lá e abro a minha empresa. Não. Mesmo quando nós olhamos aqui, tirando Estados Unidos, você olha que Portugal é um dos lugares que mais recebem as nossas marcas, são mais de 56 marcas que nós temos em Portugal, Paraguai, Bolívia, Chile, quer dizer, a própria América Latina inteira, né, nós estamos presentes. Mas para isso tem que tomar um cuidado muito grande. A primeira coisa é conhecer o mercado local. Por que conhecer o mercado local? Para entender os hábitos. Porque você imagina, se dentro do Brasil um estado para o outro muda quando você não acerta. Por exemplo, nós tivemos uma empresa aqui no Brasil, grande, uma empresa muito grande, que resolveu montar filiais na época no Rio Grande do Sul. E ela abriu 5 filiais e não se adaptou ao mercado do Rio Grande do Sul, teve que retornar. Então, você olha que é uma questão muito assim, se internamente dentro do Brasil nós temos que olhar para o mercado, quando você vai para fora, o cuidado que você tem que ter é maior ainda. Então, entender como o mercado se comporta em relação ao produto que você quer. Pode ser alimentação, pode ser uma série de coisas. A alimentação é um item que cresce muito, mas você precisa entender se o mercado consome esse tipo de produto. Nós tivemos marcas, por exemplo, de fora, que tempos atrás vieram para o Brasil, não conseguiram se adaptar e voltaram. Então, esse estudo tem que ser feito. A segunda coisa é adaptar o modelo de negócio. Por quê? No país, eles têm uma forma de trabalhar, né? Tem uma forma de ser remunerado, uma forma de lidar com as pessoas. Nós temos que adaptar o modelo. O nosso DRE, né, que é o nosso demonstrativo de resultado, o nosso plano de negócio, ele tem que ser adaptado à realidade deles. Né? A realidade, o fluxo, né? Como é que eles trabalham nesse dia a dia. O outro ponto é a parte de legislação. A legislação é uma outra coisa que pega muito, porque nós aqui temos uma forma de resolver, nós temos uma justiça, né? Nós sabemos tudo certinho como é que faz. E lá, como é que eu resolvo isso? Né? Se eu tenho um problema com franqueado, como é que eu resolvo? Como é que o meu contrato vai estar adaptado para a região que eu vou estar trabalhando? Depois você tem olhar como você vai dar suporte. Aqui você tem tudo montado, você tem um centro de treinamento, tudo. Quando você vai para lá, você está pronto para levar toda essa estrutura. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai trabalhar a estratégia, né? A estratégia de marketing lá?
Porque é a mesma coisa que nós falamos. Aqui, de repente, você fala assim, não, mas aqui eu uso muita rede social, lá vai ser a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Né? Será que existe? Então, você vê muitas pessoas da área de beleza, né, que procuram outros países, muitas vezes acabam tendo uma dificuldade. Né? Por quê? Porque a mulher de outro país, ela tem uma maneira diferente de se comportar. Então, a primeira coisa, muitas vezes, é você ter que trabalhar o marketing para vender a ideia para eles, para depois trazê-los. Então, não é uma simples coisa como aqui, que a pessoa já está adaptada. Você pega, por exemplo, o trabalho de estética, por exemplo. Aqui nós temos todo um comportamento de estética, mas será que no Chile é a mesma coisa? Né? Será que em Portugal as mulheres têm as mesmas preocupações que as mulheres brasileiras? Então, nós temos que olhar, adaptar. Depois, nós temos que pensar, além do suporte que nós damos, nós temos que pensar como é que eu vou fazer parcerias locais? Como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou participar? Será que existe lá associação comercial? Será que existe um Sebrae? Né? Como é que será a estrutura disso? Outra coisa a pensar é a estrutura financeira. Como é que você vai trabalhar na parte financeira? Né? Como é que vai ser a sua relação com os bancos? Será que é igual o banco aqui? Então, uma coisa importante, você tem que, primeiro, olhar para o país, contratar alguém que entenda do país, conversar com a própria Associação Brasileira de Franchise para verificar ele, junto com o Apex Brasil, de que forma que eles podem te orientar, né? Como é que eles podem te ajudar você a chegar naquele país. Ao mesmo tempo, conversar com quem está lá, conversar com marcas brasileiras que já tiveram a experiência lá, que já passaram por esse caminho. Então, isso vai ajudar bastante também, né? Outra questão é você ir para o país e montar uma unidade de alguém lá dentro e começar a operar essa unidade para conhecer, para entender como é que isso tudo funciona. Por quê? Porque nós também já tivemos marcas que foram para lá, né, que foram para fora e acabou não dando certo. Então, hoje, isso está muito mais fácil. Por que está mais fácil, Camila? Porque nós sabemos aonde buscar informações. No passado, você ia muitas vezes com a cara e a coragem, mas hoje você tem uma Associação Brasileira de Franchising que te ajuda, você tem um Sebrae que te apoia, você tem um Apex Brasil que te orienta, então você não precisa correr todos os riscos que corriam no passado. Então, eu acho que o mercado lá fora, para o Brasil, é um mercado super importante, é um mercado que vem se abrindo para as nossas marcas, e você tem marcas, desde um Kumon, né, que você imagina o método Kumon, que está na América Latina toda, ele está no mundo inteiro presente, né, ele está no mundo inteiro presente. Você olha, por exemplo, o Nodera, você olha a Localiza, você olha um monte de outras empresas que estão se preparando. Outro dia o Jai da Morana também, levando a Morana para outros países, estudando o mercado, indo lá, conhecendo. Então você vê que esse mercado é um mercado aquecido, mas tem que entrar da maneira correta para que você não tenha prejuízo, Camila. Muito bom, Américo. Muito obrigada pelas dicas que você sempre traz aqui para a gente, para os nossos telespectadores. Muito bom sempre poder contar com você. Obrigada, viu? Ok, obrigado a você. Uma boa noite. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Mas olha, você pode continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, canal Empreender.oficial. Também você assiste a gente pelo YouTube, viu? Então fica ligadinhos nas nossas redes. E eu espero você amanhã com o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Até lá!